Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Ponto de Prosa, isso mesmo, o talk show mais querido de Lucas do Rio Verde, sempre com uma personalidade aqui que traz conhecimento, né, para todos que acompanham esta prosa. Eu quero já agradecer a você que nos acompanha pelo carinho da sua audiência e dizer que nós temos os cortes do Prosa, isso mesmo, que são aí divulgados, né, transmitidos, compartilhados ao longo da semana. Então, se você gosta do Ponto de Prosa e quer ver esses cortes, aí basta agendar esse número aqui, 65996817076. O Prosa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, então curta, comente e compartilhe, beleza? Vamos lá então? Nós estamos aqui hoje com uma entrevista especial, né? Já vou te falar quem que é o nosso entrevistado desta quinta-feira, mas antes eu quero falar dele, já é o nosso veterano aqui do Prosa, jornalista desde 1988, formado em marketing, tem MBA em marketing político em campanhas eleitorais e formados em letras, inglês e português. Tem vasta experiência em TV, rádio e mídia impressa. É produtor audiovisual e cultural. E atualmente está cursando pedagogia. Eu estou falando dele, Edgar Savares, meu amigo, companheiro, parceiro. Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Jorge. Prazer estar com você aqui. Boa noite, não, olá, né? Porque a internet é dia, noite. É um prazer estar com você, mais uma vez aceitando aí o seu convite. E sempre estou aberto a participar de programas como o seu, que enriquece muito, né? O debate de ideias, o debate de assuntos interessantes. Vamos nessa. Bacana, é isso aí, Edgar. Bom te ter aqui de novo. Obrigado. A sua participação sempre contribui demais, cara. Eu curto muito porque você costuma enriquecer bastante aí as ideias. Mas eu quero falar do nosso convidado, do nosso entrevistado de hoje. Ele reside em Lucas do Rio Verde desde setembro de 1983. Ele é filho de Valdir José Bassani e Ivone Bassani. Irmão de Edênio Bassani e Ângela Bassani. Esposo de Joira Piscini e pai do Pietro Piscini Bassani, de 5 anos de idade. Você já deve saber de quem eu estou falando. Ele é empresário do ramo moveleiro desde os 16 anos, político candidato a vereador em 2004, ficou suplente do mandato com 496 votos. A partir de janeiro de 2005, assume a Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura do município de Lucas do Rio Verde até o mês de março de 2008, deixando o cargo para ser candidato a vereador no mesmo ano, no qual foi eleito vereador de Lucas do Rio Verde pelo mandato de 2009 a 2012, com 840 votos. Exerceu também o mandato como vereador e líder do prefeito Marino Franz nos anos de 2009, 2010 e 2012. No ano de 2011 foi presidente do Legislativo Municipal aqui de Lucas pelo mandato de 1 ano. Neste mesmo período, continuando à frente da empresa Bassani Imóveis, da qual é sócio proprietário, em 2012 foi candidato a vereador pela terceira vez, obtendo uma votação de 1.001 votos, ficando na suplência devido à coligação. Neste período, após o mandato de vereador, foi coordenador de transição de mandato, 2008, 2009 e 2012, 2013. Já em 2013, assumiu novamente a pasta de Esportes, Lazer e Turismo pelo período de 90 dias. Posterior a isso, assumiu a vaga na Câmara Municipal até o final de 2013. A partir daí, deu uma pausa na vida pública até o ano de 2016, se dedicando a algumas associações que fazia parte da administração da sua empresa. Já em 2016, a convite do prefeito Otaviano Pivetta, retornou à função pública como diretor de Desenvolvimento Territorial e Urbano até o final do ano de 2016, onde novamente deu uma pausa na vida pública, se dedicando às causas sociais e empresariais. Ele retorna como coordenador de campanha do atual prefeito Miguel Vaz em 2020 e assume o cargo de diretor executivo de governo, que foi do mês de janeiro deste ano, 2021, até o mês de setembro. Nesse período, sempre acumulando as funções públicas e empresariais.
né, a qual hoje a Bassani Imóveis é fornecedora de imóveis para instituições financeiras e empresas corporativas, chegando com seus produtos em 18 estados da federação, com um número de 67 colaboradores diretos e em torno de 45 indiretos, através de terceiros ou parceiros comerciais. Se pudéssemos resumir esta personalidade em uma frase, ela é a seguinte: sempre disposto a ajudar os companheiros, extremamente fiel à causa e dedicado nas tratativas, intenso e agressivo nas condições das tarefas e aberto a corrigir erros e mudar de opinião. Eu estou falando dele, Aloysio Bassani. Aloysio, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente no Prosa. Para nós é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Edgar. A todos que nos acompanham aí através desse Ponto de Prosa. Um programa que vem trazendo um pouco de cada personalidade e ajudando a sociedade a conhecer as pessoas que desenvolvem ou que têm participado do desenvolvimento do nosso município, da nossa região. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito gratificado de estar aqui e vamos lá, vamos responder algumas perguntas aí que devem vir para nós e estamos prontos para colocar um pouco da nossa vida aí, que é realmente um livro aberto aí para a sociedade. Bacana, bacana, bom saber. Tem várias perguntas aí na manga, né, Edgar? Bastante, bastante. Vários assuntos. Mas eu acho que todos ele domina aí. Tá tranquilo, né? Também acho que vai tirar de letra. Vai tirar de letra. Vamos lá, eu quero pedir para chamar o vídeo da Reolon e na sequência a gente vem com as perguntas aqui para o nosso convidado, Aloysio Bassani. Somos uma das mais importantes corretoras de seguros do Mato Grosso. Nossa essência e valores são os mesmos do início, mas os resultados nos enchem os olhos de orgulho do quão longe nós chegamos. Temos expertise e reconhecimento de todo o mercado segurador. E o que nos motiva é sabermos o desafio constante de promover soluções inovadoras em seguros e produtos que garantam a tranquilidade e proteção de nossos clientes. Para atender bem nossos clientes, adequamos nossos produtos com as suas necessidades. Essa sensibilidade cria soluções mais assertivas a cada perfil. E com isso, transmite credibilidade gerando confiança. Exercer o papel de ser uma das melhores corretoras do Brasil é estar preocupado com a inovação para investir em quem acredita em nosso projeto. E o futuro? Nós continuaremos construindo juntos com você. Beleza, volta pra cá. Produção, obrigado aí. Esse vídeo é fantástico. A Reolon Seguros é um grande parceiro. Um abraço, Felipe. Um abraço, Camila. E você que nos acompanha, agradeço novamente a sua companhia, né, o carinho da sua audiência. Lembrando que o tema de hoje aqui da nossa entrevista com o Aloysio Bassani é desenvolvimento econômico, sustentabilidade para um mundo melhor. Pessoal, é um assunto que nós vemos todos os dias. E não é só porque queiram falar disso, é porque realmente é muito importante e necessário que a gente discuta isso. Então eu quero já iniciar aqui a primeira pergunta, Aloysio, com o seguinte: o nosso mundo sempre passou por mudanças, né? Isso é natural. Porém, a velocidade que essas mudanças estão acontecendo hoje em dia, ela está bem maior, né? Acontecem as coisas com muito mais rapidez na tecnologia, na comunicação, no meio ambiente e também na política, né? O debate, que embora tenha uma parcela aí que não agrega, nós sabemos disso, né? Continua edificando as ideias. E você sempre foi bom de debate, né? Bom de falar. Atualmente, qual que é a tua visão sobre o papel político na sociedade brasileira? Só que aí eu faço um contraponto, pensando localmente e globalmente esse político. Nós temos um divisor de águas aí nos últimos anos, né? Nós passamos aí no Brasil principalmente e também no mundo por vários casos de corrupções e agentes políticos sendo presos. E doença, a questão da doença que veio aí do Covid, que também é um preponderante aí para os líderes mundiais. E eu vejo que o perfil do político ele precisa realmente mudar, ele tem que devolver à sociedade o voto de confiança que a sociedade deposita lá na urna.
com ações de retidão, com ações de preservação do direito público, principalmente em respeito à Constituição e também ao dinheiro público, porque o político ele é necessário para a sociedade. O político nós vivemos de política, só que os políticos estão desacreditados, porque no Brasil, Lucas é um diferencial. Assim, nós tivemos bons políticos aqui que cuidaram do dinheiro público e tivemos muito poucos escândalos ou casos que vieram à tona aí de algumas coisas. Já no Brasil nós não temos isso, né? A nível de Brasil nós temos muita coisa. Percebemos também a nível mundial vários problemas aí, tanto em economias de primeiro mundo, quanto Estados Unidos, quanto outros países, que demonstra que realmente essa globalização, essa informação, esse acesso à informação, ela está trazendo e está mostrando ao povo quem realmente é os políticos. E isso faz um grande diferencial, porque a nossa sociedade pode avaliar muito melhor isso. Então eu vejo que essa tecnologia toda que nós estamos vivendo, essa mudança tecnológica, ela vem para ajudar também a gente polir um pouco mais a retidão dos políticos que estão hoje se apresentando para ser candidato. Sim. Fora que no Brasil também teve algumas alterações de lei que coibiu um pouco a qualquer aventureiro estar se apresentando como candidato. E também uma mudança de cultura, uma mudança de paradigmas aí, para que a gente tenha realmente políticos que se preocupam em não somente se servir, mas em servir a sociedade realmente. Porque até pouco tempo atrás nós vimos muitos e muitos políticos somente se servindo. E nós precisamos entender que o político ele está lá para servir, ele não pode pagar para trabalhar, mas ele tem que servir a sociedade, ele está lá para servir, ele tem que se dedicar ao máximo. Eu sempre falo e falava dentro da prefeitura municipal, no período que estava, para todos os secretários, que quando você se dispõe a ser um agente político ou um político, sim, você tem que entender que primeiro é a vida pública, segundo a vida pública, terceira a vida pública. Depois você precisa cuidar da sua vida pessoal e empresarial. Porque a sociedade ela te deposita um voto de confiança para você cuidar bem do bem que é maior, que é a saúde, a educação, a infraestrutura da nossa cidade, do nosso país. Seria o coletivo, isso, né? Exatamente. Bem coletivo. Né? Questão coletiva. Então, eu vejo que toda essa globalização, esse desenvolvimento que a gente tem, essa questão que a gente bate muito de sustentabilidade, está mudando também o perfil do nosso político. E eu acho que isso precisa realmente mudar. Não dá mais para a gente aceitar políticos só bons de garganta. Nós precisamos aceitar políticos bons de serviço, que é o que a sociedade precisa, que devolva esse voto de confiança em trabalho. Luiz, falando da velocidade da informação, continuando a mesma pergunta do Jorge, nós também temos um problema, que a velocidade que a informação chega para nós de um fato verídico também pode chegar a um fato falso, que é o caso das fake news, que acabou virando CPI. O Brasil ficou péssimo em histórico, os Estados Unidos também, né? Porque teve também lá nos Estados Unidos esses problemas de fake news. E isso também é um problema, né? Eu vejo que o nosso sistema eleitoral, a cada ano, ele tenta melhorar para tornar um processo mais justo e mais transparente. Né? Agora, por exemplo, a lei já está sendo alterada para coibir a questão das fake news. Nas eleições, você participa, você foi coordenador de campanha, eu já trabalhei em equipe de marketing de campanha, a gente sabe que a pior coisa que tem é você desmentir fato. Sim. Não é verdade? Exatamente. Tem que explicar mentira. Tem que explicar mentira, é complicado isso, né? E na sua opinião, você acha que isso, nas próximas eleições, aí, por exemplo, nós estamos aí à margem de uma eleição presidencial, vai influenciar muito o fato das notícias boas e das notícias falsas também? Olha, eu espero que influencie somente as notícias boas, né? Porque os fake news, a justiça precisa coibir. E eu vejo que os próprios candidatos têm que
se fazer uma autoavaliação e evitar esse tipo de situação, porque muitos candidatos usam isso para denegrir a imagem dos outros candidatos. Então nós temos que trazer um pouco de ética para dentro das campanhas políticas, nós temos que trazer um pouco de responsabilidade. Respeito à vida privada. Respeito à vida privada das pessoas, porque nós temos que debater no âmbito público e não na questão privada. Então nós precisamos que a legislação brasileira realmente mude e consiga intervir mais drasticamente nessas ações. E punindo até com penalidades maiores do que simplesmente o afastamento ou alguma multa. No caso de eleições, eu sou totalmente a favor de que se o candidato disseminar fake news, que ele seja punido com a cassação da candidatura. Com certeza. Porque isso é basicamente igual compra de voto. E a consequência da mentira também é grande. Você está iludindo a sociedade com uma situação. Então, se você está comprando o voto, você está tendo um benefício. Se você está iludindo a sociedade para ela votar em você ou não votar num determinado candidato, automaticamente você está criando um crime. Um crime que seria basicamente a compra de voto. Então, eu espero que a gente possa ter uma campanha sem fake news, ou que, se for, pelo menos que diminua do nível que a gente teve nos últimos anos, nas últimas 2, 3 campanhas que teve mais essa questão de informação da rede social, que teve mais o WhatsApp nas eleições. Facebook, então isso, o Facebook Instagram, mais diretamente envolvido. Então isso tem que ser sim coibido, e as empresas também têm que ser penalizadas. Elas precisam criar mecanismos para coibir as fake news. E outra coisa que eu quero dizer é que os jornalistas, eles também devem ser mais profissionais, porque nós vimos aí muitas pessoas que abrem um Facebook e se diz jornalista. E aí sai fazendo matéria de qualquer jeito, sem saber a fonte, sem saber o que aconteceu, o fato que sem escutar o outro lado, sem dar oportunidade para escutar o outro lado. Então isso também influencia muito, tanto nas fake news, quanto numa eleição diretamente, quanto na vida do dia a dia da gente. Por quê? Porque quando você se coloca à frente de uma câmera de TV ou de uma câmera de celular e fala para outras pessoas, você automaticamente está fazendo... como é que eu vou explicar? Você está influenciando as pessoas. Exatamente, você está influenciando. Você está sendo um influenciador das pessoas que estão te acompanhando, ou que conhecem você, ou que acreditam em você. Então, se você tem que influenciar pelo lado certo da coisa. Com certeza. Não pelo lado do fake news, ou pelo lado de uma matéria tendenciosa, de uma ação que, eu quero que seja assim. Não é assim que a gente tem que influenciar. Mas as críticas são boas, né? As críticas são bem-vindas, né? As críticas têm que acontecer, porque sem críticas... Enriquece o debate. Sem críticas, você fica na mesmice. Então, eu recebo muito bem as críticas, não tenho problema com isso. Sou totalmente aberto a receber todas as pessoas que me criticam ou que falam sobre o meu trabalho, sobre a ação, inclusive sobre o governo, o qual eu defendo, mesmo estando fora. Por quê? Porque essa crítica faz com que a gente se mobilize mais. Sim. E eu sempre falo que é muito salutar ter oposição e situação, porque a divergência de ideias ela é extremamente importante para o debate. Ela é extremamente importante para você ter uma sociedade mais madura, uma sociedade com mais vontade, mais pegada. Porque se você tem um lado só falando, aí nós vamos falar aqui de socialismo, vamos falar de comunismo, vamos falar de outras coisas que não vêm, ditadura, que não vem e não cabe na nossa sociedade, principalmente uma sociedade tão inteligente e tão participativa quanto o Lucas do Rio Verde. E que se diz democrática, né? Deixa eu só emendar uma outra pergunta. Você acha que existe um movimento antipolítico? Porque o político tradicional era aquele que estava sempre prometendo, né? E todas as campanhas a gente vê a mesma ladainha, vamos dizer assim, saúde, educação, segurança, né? E aí houve um revés, né, de uns tempos para cá, das pessoas passarem a acreditar mais naqueles que não são políticos de carreira, né? Não são políticos que estão lá no sistema já há muito tempo. Você acha que esse movimento ele está forte hoje? O que você pensa sobre isso? Essa posição aí? Olha, eu acho que não é um movimento antipolítica, é um movimento anti
a tradição da política, a forma de se fazer política. Está sendo mudado, as pessoas estão experimentando novas pessoas nos cargos públicos e também estão tirando essas pessoas. Se não tem uma resposta, não dá uma resposta ao contento, as pessoas estão indo lá votar e estão tirando essas pessoas. O exemplo que eu vou falar aqui com a maior tranquilidade é a mudança que teve na Câmara de Vereadores. E só não teve mais mudança, não mudou 100%, porque o formato de coligação ainda ajuda a questão de quem tem voto. E de todos os lados, né? De todos os lados, porque no meu ponto de vista, eu fui candidato 3 vezes. 2 vezes eu fui mais votado do que pessoas que entraram, ou candidatos que entraram na vaga. Então... E ficou suplente. E fiquei suplente. Então eu vejo assim, que deveria ser pelo voto, pela quantidade de voto. Não pelo partido. A política brasileira, a reforma política brasileira, ela ainda não é uma reforma que traz a vontade da população. Não é justa, né? Ela não é totalmente justa, por quê? Porque ela é um conjunto de pessoas que se reúnem dentro de um partido que pode ter oportunidade de ser candidato, mas muitas vezes vai ser um degrau para um candidato que tem mais expressão, que tem mais poder político, que tem mais poder financeiro, para poder se posicionar. Então eu quero externar aqui minha ideia que, se fosse só pelo voto, nós já teríamos muitas mais mudanças no Brasil, em Lucas e em vários municípios que eu conheço, se fosse uma questão diferente um pouco a legislação política do Brasil. A questão dos estados também seria interessante mais fazer o voto distrital, né? Mas esse voto distrital gera essa distorção que o Luiz comentou agora, que é o cara que tem poder econômico, ele faz campanha, por isso, distrital é um distrito, né? Vai pegar várias cidades, é por região. Então ele consegue investir, por ter esse poder aquisitivo, ele consegue investir na região toda, coisa que nem todos conseguem. Né? Então o formato de legenda atualmente... Acho que representaria melhor regiões, né? Sim, mas daí e o político local, por exemplo? Né? Por exemplo, quero votar no Aloísio. Mas o Aloísio, ele não tem capacidade, por exemplo, de se eleger porque ele não vai ter dinheiro para investir em outro município, um exemplo. Então, esse é o voto distrital. Então, se foi retirado isso da pauta porque não era justo. Favorecia só quem tinha mais recursos. Agora foi criada a federação, né? Federação partidária. Exatamente. A federação partidária, por exemplo, já vira um monopólio. O partido que é maior dentro da federação... mas daí é a questão da cláusula, as verbas, a cláusula de barreira para diminuir a quantidade de partidos. Sim, né? mas eles pensam numa situação e criam várias outras situações complicadas. Sim, se geram outros problemas também. Eu vou entrar no debate porque o que eu vejo assim é que quem tem mandato, logicamente, tenta preservar o seu mandato, principalmente se tem pretensões para um novo mandato. Então ou em outras esferas. É muito também. difícil você conseguir no Brasil. Eu espero que logo a gente tenha uma cultura um pouco diferente, talvez menos possessiva, vamos dizer assim, de cargo ou de ações ou de mandato, para que a gente possa ter uma legislação que realmente atenda à demanda da sociedade. Porque muitos, principalmente candidatos a vereadores, que a gente acompanha local, aconteceu comigo e muitos outros fizeram votos, muito mais votos do que de outros candidatos, e não tiveram a oportunidade de assumir o legislativo. Então, assim, é lógico, tem uma estrutura, a gente tem que respeitar a legislação, com certeza. Mas que ela não é 100% justa, não é. E que precisa ser melhorada, é fato. O povo vota pela representatividade. Isso, entendeu? Isso mesmo. E às vezes ele não tem essa representatividade, porque quem teve mais voto, que teve a maior parcela da sociedade, não obteve êxito. Sim. Porque a conjuntura de partido, a conjuntura da coligação, não deu oportunidade para que ele pudesse se eleger. A gente viu isso na eleição anterior agora, né? Teve gente que teve mais de 1.000 votos e não foi eleito. Né? Mas isso aí vai ter que mudar lá no Congresso, né? Os deputados, senadores que... Enfim, não, mas bacana, é bom saber a sua opinião. Mais, né? Porque às vezes você acha que só você tem essa visão e ela é muito mais ampla, né? Que o Luiz está falando, de fato não é totalmente justo. A gente observa isso também. Hoje eu não consigo, assim, eu acompanho toda a parte de legislação política brasileira, questão tributária e outras, a Constituição Federal.
Mas hoje eu não conseguiria dizer para vocês assim qual que seria a forma mais justa de a gente apresentar e mudar o Código Político brasileiro para que a gente pudesse atender melhor os anseios da população. Representatividade, né? Porque teria que ter um estudo mais profundo. Não adianta fazer um estudo em 6 meses, aí tem que votar, porque senão no próxima eleição não vai valer. Então tem que ter um estudo aí. Isso. E assim, ó, eu até, se for para mudar de novo o Código Político, que os próximos candidatos a deputados que se elegerem aí, que comecem já no primeiro ano um grande debate e achem a melhor solução para que fique um formato mais adequado para a sociedade. Perfeito. Porque se você discutir um negócio desse em 3 meses, você não consegue escutar a sociedade. Não, e foi bacana você comentar que precisa de um estudo. Eu já acho isso legal, porque você não resolve esse problema numa conversa de bar, né? Ou numa conversa como essa. Você resolve isso com estudo, né? E tem propostas lá, eu acredito que tramitando dentro da casa, Que já está lá faz que já anos, o deputado até já faleceu, Já até e de morreu. repente com propostas boas, né? Que poderia ter Então contribuído tem que muito, fazer né? um Tem que ser apanhado uma geral coisa, ver o que do tem que tem lá, juntar com as novas ideias, fazer uma grande pesquisa e fazer um debate Legal. mais ampliado. Aloysio, você acha que... Desculpa, Edgar, já passo para ti a pergunta. Você acha que o brasileiro está mais politizado hoje? Eu acho que tá, porque a Ele rede participa mais, sabe melhor. As redes sociais, que é o que veio no início da pergunta, que é a tecnologia, esse desenvolvimento mais latente, o acesso à informação, ele faz com que o brasileiro consiga acompanhar mais. Consiga, mesmo que ele acompanhe só pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ele consegue ter mais informações, ele consegue ter mais acesso. Então eu acredito que o brasileiro está sim mais politizado. O brasileiro ele não está se demonstrando alienado, que esse era um grande problema que nós tínhamos em outras eleições, a grande massa da população alienada a determinado projeto, a determinada figura política. E eu acredito que hoje o brasileiro tem mais opinião formada. Consegue formar uma opinião melhor pelo acesso mais à informação. E eu estava escutando agora há pouco, nós ainda temos 39 milhões de pessoas sem acesso à internet no Brasil. É muita gente. Isso é um grande volume. Caramba. Então, essa mudança agora para o 5G, que as empresas vão ter que implantar, isso vai levar mais acesso e vai incluir mais pessoas com acesso à internet, com acesso às redes sociais, com acesso às informações. Isso vai melhorar ainda mais a politização do voto no Brasil e principalmente a autocrítica do brasileiro quanto à forma de se fazer política. Uma coisa que a gente estava falando antes é a questão dos jornalistas, né? Uma das propostas, inclusive, do presidenciável Lula é a regulação, né? Da questão do jornalismo no Brasil, dos marco regulatório. O marco regulatório do jornalismo. Certo. Antigamente, teve um debate sobre diploma. Quando diploma de jornalismo e tal, a FENAGE levantou... Inclusive foi derrubado isso, né? Foi derrubado. E a FENAGE levantou. Eu fui um dia, fui lá em São Paulo, numa reunião, num debate. Eu não tenho diploma de jornalismo, mas eu trabalhei com jornalismo, tenho registro como jornalista e tal. Não tenho diploma como jornalista, não sou formado em jornalismo. E aí eu fui numa reunião, uma conversa lá, uma roda de conversa, e eu falei para eles, olha, por que não vocês discutirem com as universidades e abrir cursos de extensão no interior e capacitar quem não tem diploma, para que ele possa pegar um diploma técnico, tecnólogo, sei lá, mas ele se tornar um jornalista capacitado. Os caras quase me escorraçaram lá, né? Porque eles queriam exigir o diploma universitário do curso lá de 4 anos e tal. Beleza. Aí nós temos esse pandarico que virou aí. Essa excrescência. O cara pega o celular, eu sou jornalista. Sim. O cara abre uma conta lá no Facebook. Não, todo mundo é produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo. Todo mundo é produtor de conteúdo. Toda. O problema no Brasil não é você fazer isso, na minha opinião. O problema no Brasil é você não ter punição para os exageros. É isso que ele que a Porque proposta, o grande problema do cara que usa o celular e transfere informação é que ele afeta a honra das pessoas,
ele joga inverdades, às vezes, no processo, ele cria calúnias sobre determinada situação, e ele não é punido. Então, no Brasil, precisa ter uma punição mais clara sobre as ações, para a sociedade poder se proteger, porque hoje, dependendo como for a situação, o cara, ou ele é Deus num dia e ou é diabo no outro. Então, é muito fácil hoje para a mídia, num contexto geral, ela denegrir a imagem das pessoas. Sim. Sem, às vezes, prova ou sem, às vezes, um fundamento sobre aquela situação que está sendo apresentada. Sim. Então, nós precisamos ter uma legislação que dê um pouco que preserve a sociedade. Porque eu sou totalmente a favor da imprensa livre. Eu acho que a imprensa ela não tem que falar amém para ninguém. Ela tem que colocar os fatos do jeito que acontece. Ela tem que transferir a informação do jeito que ela é. Ela não deve distorcer a informação. Sim. E também, se acontecer, ter as penalidades para que não aconteça de novo. Com certeza, é isso aí. Eu ainda confio na frase do Humberto Eco. Não vou falar a frase. Eu sei que frase é essa. Se você quiser falar, depois você fala. Você que nos acompanha aí, dá uma pesquisada. O que o Humberto Eco falou sobre a internet? Sobre redes sociais. Né? Eu ainda acredito nisso. Redes sociais. Bom, vamos falar assim, política e economia sempre andam junto, né? E a nossa região aqui, Aloysio, uma das, vamos dizer assim, a nossa fortaleza é a agricultura, né? O agronegócio, é o agro. Porém, vender commodities, a gente sabe que nenhuma nação enriqueceu fazendo isso, né? As nossas potencialidades nós conhecemos muito bem aqui, né? Quais são as nossas potencialidades? Mas agora, baseado nas nossas potencialidades, quais são os nossos desafios futuros? O que a gente vai enfrentar? Você pode ter uma luz sobre esses desafios? Olha, o que eu vejo é que Lucas e a região nossa, ela está entrando numa era cada vez mais da verticalização da economia. Nós estamos saindo da produção primária e entrando na produção secundária, que é você pegar o produto, transformar ele em carne, transformar em farelo, transformar em outras manufaturas, para que a gente tenha valor agregado. Então, o Lucas já faz muito bem isso. O nosso município é um município pequeno, mas ele é hoje a 6ª economia do estado. Ele é a quinta município em geração de EVA no estado, que é o valor agregado de tudo que se produz no município. São quantos municípios? 140? 141. Né? 141 municípios. E então, assim, o que eu vejo para nós melhorar tudo isso, Edgar, o maior desafio é trazer mais indústrias. Nós vamos ter aí agora, com a notícia da vinda da ferrovia, que vai se iniciar agora começo do ano, até teve uma audiência pública agora na sexta-feira, na segunda-feira, dia 13, e isso vai gerar outras necessidades. E Lucas pode sim no futuro ter aqui um grande centro metal mecânico, porque aqui nós temos um consumidor gigantesco de máquinas de agricultura, de implementos, que vem tudo da região sul. Então, por que não o aço vir aqui do Pará e nós ter as indústrias de transformação aqui? Essas indústrias que estão no sul, ter suas bases aqui, ou indústrias novas, surgir outras indústrias. Lucas também é um celeiro de indústrias que fornecem para o estado e para outros estados da nossa federação. Nós temos vários exemplos de indústrias pequenas aqui que fornecem para a região toda. Até porque o agro está avançando, né, para a Amazônia, aqui para cima. Nós somos o quarto município com a maior geração de emprego na área de indústria. Nós temos mais de 12 mil funcionários registrados em indústria em Lucas do Rio Verde. Então nós ficamos atrás de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. E isso é realmente um diferencial que faz com que a agregação de valor ela aumente em Lucas. E isso tem que ser transformado para os outros municípios. Não adianta nós ficar só pensando, nós vamos fazer o dever de casa aqui, vamos trazer indústria aqui. As indústrias têm que ser regionais, porque ela vai fortalecer o estado. Sim. Ela vai fazer com que os municípios troquem serviços.
Então, eu tenho uma indústria em Sorriso que possa fornecer para Lucas, eu tenho Lucas que fornece para Sorriso, tenho para Sinop e assim vice-versa. E isso vai fazendo com que a gente agregue mais valor, que a gente consiga gerar mais emprego. E nós temos regiões ricas e não municípios Exatamente. ricos, né? Mas não falta gente para isso? Hoje é um problema no nosso estado. O Ainda pessoal falta. fala em desemprego, mas hoje nós temos alguns nichos de trabalhadores que falta mão de obra, outros sobram, mas por quê? Porque às vezes não é mão de obra qualificada. Então um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente, inclusive o prefeito Miguel é ciente disso, no nível de município, é que nós precisamos criar mais oportunidade de capacitação para os funcionários. Seja os que estão trabalhando ou seja os que vêm de outros estados para trabalhar aqui. Porque não adianta nós gerar oportunidade de indústria se nós não tivermos mão de obra qualificada para essa indústria. Então está sendo feito um trabalho muito intenso aí junto com a FIENTE, com o SENAI, com o SEBRAE, com outros órgãos do Sistema S, com as faculdades da região, para que possa formar realmente profissionais de qualidade para poder atender as indústrias que vão se instalar na região. Sim. E a demanda vai ser muito grande. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu preciso hoje formar mão de obra na empresa, ou trazer de fora. Então o que a gente faz? A gente traz alguns profissionais de fora e contrata pessoas sem experiência, faz a mão de obra dentro da empresa para poder suprir a necessidade. Porque realmente não tem hoje, falando de imóveis, na região nós não temos, por exemplo, uma escola que vai ensinar as pessoas a produzir imóveis. E assim, bem claro, não é mais produzir imóveis como antigamente, que é pegar lá um serrote, hoje são tudo tecnologias, são máquinas com softwares, tecnológicas, com softwares, com integração. Então, precisa dos operadores. Como precisa dos operadores para colheitadeira, precisa dos operadores para máquinas lá na BRF, precisa de operador para máquinas lá na Bassani Imóveis, precisa de operador para máquinas em outras empresas que estão se instalando no município. E essa mão de obra, nós estamos tendo dificuldade. Porque ou a gente traz pessoas que já têm um pouco de conhecimento de fora, que o custo fica muito mais alto, ou a gente forma dentro da empresa para poder suprir essa necessidade. Então, duas vertentes sobre o desenvolvimento. Primeiro que a verticalização ela tem que continuar crescendo. Não só na parte no caso do etanol, na parte de carne, eu acho que deve vir mais empresas para trabalhar isso. Está sendo muito trabalhado os confinamentos na região, que deve vir aí aqui para a nossa região, nossa micro-região aqui, frigoríficos de abate de boi, de gado. Por quê? Porque está tendo muito confinamento, os agricultores estão aproveitando da matéria-prima que sobra hoje do etanol ou da lavoura para poder alimentar esse boi, esse gado. E isso faz com que vai demandar a industrialização da carne, porque nós só mandar o gado para fora não dá, nós temos que industrializar aqui. Como a BRF hoje faz com a industrialização do frango, do suíno, fazendo os embutidos, tudo, logo nós vamos ter que fazer a industrialização da carne de gado. Hoje já faz em Cuiabá, Sinop e Cuiabá, mas aqui na micro-região nossa não tem. Então nós vamos ter que acabar tendo os investimentos nessa área. Na área têxtil, por exemplo, Mato Grosso produz muito. Nós temos uma ou duas empresas de fio no Mato Grosso. E nós não temos a segunda coisa, que é fazer a roupa. Então, a oportunidade, nós mandamos o fio ou algodão in natura, ou o fio para a região sul. Lá se transforma em tecido que volta para nós. E aqui nós temos oportunidade disso. A produção está aqui. Mato Grosso é um dos maiores produtores de algodão do Brasil. E atrair, inclusive, empresas para industrializar, criar roupas aqui. Sim. Justamente. Para quê? Para que fique um custo mais barato para a gente também. Também. E fora isso, gere outros nichos de emprego. Então tem várias ações aí, a ferrovia vai trazer muitas outras oportunidades também, vai diminuir custo, nós vamos conseguir trazer para o consumo nosso aí no futuro próximo aí, televisão via ferrovia, nós vamos conseguir trazer guarda-roupa,
geladeira, essas coisas que alimento que são produzidos em outros locais do Brasil e vem aqui para distribuição nos mercados, nos atacados, vai poder vir tudo por ferrovia, nos containers. Com um custo bem menor. Com um custo bem menor. Em contrapartida, quem ganha? Ganha nós que moramos aqui, ganha o trabalhador, que vai conseguir ter um aproveitamento melhor da sua renda, porque vai gastar um pouco menos para a sobrevivência. Sim. Então tem várias situações aí que eu vejo que a gente precisa estar muito atento, principalmente na nossa região aqui de Lucas, Sorriso, Nova Mutum, Sinop, aqui para a região de Campo Novo e outras cidades que estão mais pujantes na questão da agricultura, que é não mais só produzir, e sim transformar essa produção em outros tipos de produto. Perfeito. Só complementando, eu vejo assim que o grande diferencial dessa campanha presidencial vai ser o candidato que apresentar propostas para esse setor, que é a industrialização de coisas que nós já temos aqui. Exato. Né? Nós mandamos para fora muita coisa, que vai, industrializa e volta com preço caro. É o que você falou, por exemplo, televisão. Não se fabrica componentes no Brasil, mas toda a matéria-prima do componente eletrônico sai do Brasil. Boa parte sai do Brasil. Sai daqui. Não, e aí entra a questão de se pensar isso socialmente, né? Hoje o Brasil é um grande exportador de matéria-prima. Sim. Isso. E nós precisamos inverter isso. Desde sempre, né? Desde Brasil colônia que a gente se exporta matéria-prima e importa tecnologia. Para nós ser mais forte a nível mundial, para nós ter um assento com mais responsabilidade, com mais força, nós precisamos começar a exportar mais produtos da segunda cadeia. Com certeza. Perfeito. Eu quero só agradecer as pessoas que nos acompanham para a gente poder finalizar esse primeiro bloco. E aí eu passo a bola para ti, que nós temos aqui uma outra questão que é bastante importante que eu quero passar. Você quer complementar, Edgar? Por favor. Eu ia falar sobre, por exemplo, o agro. O agro depende muito de químicos que hoje vem de fora. Sim. Do país, né? E essa semana aí eu li uma notícia de que vai faltar ureia. Eu vi isso também. Então, eu não sei se a ureia é produzida no Brasil, não sei se porque produz, mas, por exemplo, com certeza deve. E ela é muito usada, né? Então, muito usada na agricultura. E como aconteceu outras crises aí dos fertilizantes, uma época, tem uma série de coisas. Agora com a pandemia teve ainda está com a crise, está com atraso de entrega. Não é só fertilizante, teve a questão dos semicondutores também, né? Você não estava conseguindo fazer chip. É o que eu estou falando, da matéria-prima que vai para lá, se transforma. Mas é uma recuperação econômica que está vindo aí, que é o pós-pandemia, né? Essa recuperação, a gente viu a falta de muitas coisas, a inflação, inclusive, não é um fenômeno só brasileiro, né? Está acontecendo em outros países. Eu acho também. Que a política nacional mesmo, o presidenciável que apresentar uma política de, vamos realmente montar uma política de industrialização no Brasil, ele vai ganhar a vez, porque gera emprego, nós vamos ter mais força lá fora, vamos poder sentar e discutir com igualdade com os países produtores lá fora, e essa é a questão. Eu já até imagino quem que você está pensando, mas deixa eu passar aqui. Sem falar nomes, eu digo assim, aquele que se apresentar melhor Vamos aguardar. Quem tiver projeto, que apresente. Que apresente. Acho que as pessoas vão olhar para isso. Entendeu? É isso aí. Eu quero agradecer a você que nos acompanha neste ponto de prosa. Estamos com Aloísio Bassani falando sobre desenvolvimento econômico e a sustentabilidade necessária para um mundo melhor. Que você que está acompanhando essa prosa e está gostando dela, curta, comente e compartilhe. Esse segundo bloco é um oferecimento da Reolon Seguros, a sua corretora. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jamir e pedir para nossa produção rodar o vídeo aqui da VAP Castrol. Uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. E é super mesmo. Em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e a conferência do óleo de câmbio e diferenciais. E você tem a troca de óleo do motor e filtro neste mês até em 6 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. E se você for até a VAP Castrol e precisar trocar o óleo de câmbio, por exemplo, que é a transmissão automática, você pode parcelar até em 10 vezes no cartão. Pois é, essas facilidades você só encontra na VAP Castrol.
Lá também tem a oxisanitização com ozônio, que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. É isso mesmo, tem lá na VAP Castrol. E o fluido de transmissão automática? Ou para simplificar, o óleo do câmbio automático do seu carro, você já trocou? Pois é importantíssimo. Na VAP Castrol tem o equipamento certo para fazer essa troca, como você acompanha agora nas imagens aí, com agilidade, comodidade, qualidade e excelência. E ainda leve e traz o seu veículo sem custo. Entre em contato com a VAP Castrol pelo 659-8443-8839 na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Um grande abraço, galera. Valeu! Beleza, volta para cá. Aloysio, a tua trajetória ela se confunde com a trajetória da Bassani Imóveis, né? Você esteve lá desde sempre, vamos dizer assim, né? Desde sempre. Desde sempre. Então, fala um pouquinho para nós da tua história, né? Acho que é importante a gente saber isso. A tua visão política a gente está ouvindo, a gente acompanha, a tua visão empresarial também tem sido de sucesso. Mas conta um pouco para nós da tua história e um pouco da história da Bassani Imóveis, né? Que hoje é um modelo de sucesso. Mesmo sendo uma região que cresce acima da média, né? Aqui, a gente vê que ainda faltam investimentos. Eu queria que você emendasse essas duas perguntas. Essa falta de investimentos e quais são as perspectivas em relação a isso? A tua história, a história da empresa e como você vê os investimentos relacionados ao setor produtivo do qual você atua. Bom, a questão da empresa, ela é uma empresa oriunda da nossa família, começou e meu pai ainda, meu irmão ainda tem uma empresa também. Começou lá no Rio Grande do Sul com a fabricação, com serraria, com marcenaria. Meu pai veio para o Mato Grosso, trouxe os maquinários para cá, implantou em Sorriso inicialmente, depois nós viemos para Lucas e até hoje a gente tem. E a partir de final de 2002, início de 2003, na época o meu pai, o seu Valdir, ele estava querendo parar de fazer móveis e eu vi a oportunidade de a gente continuar no mercado, porque eu gosto muito do que eu faço, assim, eu gosto do ramo que eu trabalho. Eu acho que fazer móveis é muito bacana você chegar, colocar uma cozinha na casa de um cliente ou colocar um escritório na casa. Mas nesse caso é em grande escala, mesa, né, Luiz? Uma mesa no escritório e a satisfação do cliente. Então isso me motiva, isso é muito legal. E a partir de 2003 a gente resolveu abrir uma outra empresa que hoje e trouxe o nome da Bassani Imóveis, que meu pai falou que podia usar, tudo, meu irmão. A gente trouxe o nome da Bassani Imóveis, mas abriu um novo CNPJ e começamos a trabalhar onde a gente está hoje, no industrial. E graças a Deus a gente foi caminhando, tivemos vários percalços pelo caminho, mas tivemos grandes parceiros, tivemos grandes pessoas que nos ajudaram também, dando oportunidade de trabalho. E eu sempre pedi e peço todo dia nas minhas orações. Eu não quero dinheiro, eu quero oportunidade de trabalho. Isso aí. Porque uma oportunidade de trabalho, oportunidade de você fazer negócio, você gera dinheiro, você gera recurso. E isso faz com que a gente consiga ter hoje 65 famílias trabalhando já conosco. 65 pais e família trabalhando com a gente. Isso também, no decorrer desse período, a gente trabalhou muito focado inicialmente na área residencial, trabalhando com móveis planejados, para casa, para apartamento. Aí, posteriormente, meu pai já fornecia para algumas cooperativas de crédito. A gente voltou a dar ênfase nesse trabalho e hoje a gente está muito mais focado na área corporativa. A gente faz bastante também imóveis planejados, mas o foco principal hoje é a área corporativa, que é toda a parte de escritório que a gente trabalha, toda a parte de estação de trabalho, de acabamento, painel de parede e todas o que engloba dentro do processo de uma empresa, desde estofaria, cadeiras,
divisórias, tudo que engloba dentro do processo de uma empresa hoje a gente consegue fornecer. Vocês mais atendem hoje? Com produtos de alta qualidade. Nós fornecemos hoje para 3 cooperativas de crédito, nós estamos cadastrados numa grande instituição financeira nacional, homologados, de uma instituição privada. Nós somos fornecedores homologados dos Correios, que é do governo federal. E a gente tem outros clientes aqui na região, que são grandes clientes, parceiros, que fortalecem a economia da Bassani Imóveis. Nós temos tendo um crescimento aí nos últimos, desde de 2009 para cá, em torno de 10% ao ano de crescimento, a 15%. Chegamos a crescer em 2017 para 2018, nós crescemos 50%. Então agora, de 2018 para 2019, 10%, e assim a gente vai galgando o trabalho desenvolvido pela Bassani. Nós estamos presentes hoje em 18 estados da federação, com mobiliário já entregue, montados. Nós temos a entrega própria, a Bassani Imóveis entrega com o seu próprio caminhão todos os produtos. A montagem também é feita por nós, então a gente tem apenas uma equipe terceirizada, mas eram pessoas que trabalhavam com a gente. Então a gente tem uma qualidade final muito boa e uma responsabilidade, tanto com a data de entrega, quanto com a qualidade a ser entregue e o prazo. E também com assistência técnica. Você fala assim, mas como é que você dá assistência técnica lá em Fortaleza? Pois é. Se deu problema, nós temos que ir lá dar assistência técnica. Sim. Aí às vezes a gente fala, mas o valor agregado lá na Bassani é um pouquinho mais caro, mas tem uma diferença, que é realmente você entregar um produto que não é só você largar o produto lá e ir embora virar as costas. É você acompanhar a utilização desse produto. Sim. É você poder dar segurança para o teu cliente de que você está ali para a hora que ele precisar. E tem uma experiência muito boa com o produto. Então isso é um diferencial que hoje a gente consegue, estando no estado do Mato Grosso, competir com empresas do Rio Grande do Sul, competir com empresas do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Nordeste. Então esse é um dos grandes diferenciais. A tratativa com o cliente, a proximidade e a confiança de que o cliente vai ter um acompanhamento após a entrega do produto. Seja na assistência técnica, seja na manutenção, seja numa alteração do projeto e várias outras situações. Nós estamos agora fazendo um investimento em Lucas do Rio Verde também. Nós estamos construindo uma nova planta fabril com 6 mil e poucos metros de área construída, onde a gente vai estar colocando nova tecnologia, novas máquinas, novos equipamentos. A Bassani Imóveis ela vai deixar de ser somente uma produtora de móveis e móveis de MDF no caso, e nós vamos fazer móveis de metal também, que hoje a gente também trabalha, mas trabalha com terceiros, e nós vamos agregar isso dentro da Bassani Imóveis. Outro nicho que nós vamos agregar para os nossos clientes é a parte de estofaria. Então nós vamos fabricar estofados dentro da Bassani Imóveis. Isso também vai agregar o quê? Mais emprego. Nós temos hoje 65 pessoas no nosso quadro, 67 pessoas no nosso quadro de profissionais. A gente espera aí nos próximos 3, 4 anos a gente chegar pelo menos a 100 pessoas. 2 anos, 3 anos mais ou menos, a 100 pessoas no quadro de funcionário, para a gente poder ter um atendimento mais qualificado e poder demandar toda essa gama de subindústrias dentro da própria indústria. Então, nós devemos inaugurar aí até o mês de abril essa nova planta. Por que nós resolvemos fazer essa nova planta? Porque os nossos clientes estão exigindo, e nossos clientes cada vez estão aumentando mais. E nós estamos chegando em cada vez mais lugares mais distantes. Então nós vamos ter qualidade. O produto tem que sair daqui e chegar lá do mesmo jeito. E ele precisa dar menos assistência técnica. Então nós precisamos entregar um produto com uma qualidade. E isso demanda mais tecnologia, demanda investimento de software, de acompanhamento, rastreamento de produto e tudo mais. Então a Bassani ela vem crescendo bastante. A gente somos muito gratos a todas as pessoas, a todas as empresas
que nos ajudaram, as cooperativas de crédito que são nossos clientes, que dão essa sustentabilidade para a empresa e essa condição financeira da gente poder investir. Sim. E principalmente a gente ser um diferencial. Hoje eu tenho a grata satisfação de realmente ser um diferencial, não só em Lucas, mas no estado do Mato Grosso, porque a gente consegue, com todas as dificuldades, você está no estado do Mato Grosso, levar para todas as outras regiões do país produto produzido aqui. Sim. Porque não é tão simples você competir com empresas lá do Paraná, de São Paulo, que as indústrias do MDF estão do lado. Então nós temos que ter Isso que eu ia te perguntar do MDF. O material que vocês trabalham MDF, eu vejo que ali no industrial tem muitas empresas de móveis, né? Inclusive nós temos um parceiro aqui que fez esse móvel para nós. Mas todos eles trabalham, e a Bassani também, é só o MDF? O que é esse MDF? MDF Bassani? é uma mistura Ele de madeira com ele é aditivos, ele é madeira. Ele é feito com árvores de reflorestamento, que são trituradas, transformadas em pó, adicionado cola e prensado novamente, transformado em chapa. E depois vem o acabamento por cima, que é a parte melamínica ou a parte de pintura. Isso são poucas empresas no Brasil que fabricam. Nós devemos ter hoje 6 ou 7 indústrias no Brasil. Nós temos a grande maioria na região sudeste e sul. Temos agora uma no Pará, uma no Mato Grosso do Sul, que faz com que a gente consiga ter um pouco mais de competitividade, porque chegou um pouco mais próximo. Só que são indústrias com uma produção bem elevada, que também exporta, e indústrias caras para ser montada. Porque tem que, primeiro de você montar uma indústria, você tem que ter um grande campo de reflorestamento. Para você poder ter a liberação dos órgãos ambientais, porque esses produtos são feitos 100% de produtos renováveis, né? certificados. E isso também é uma situação do nosso produto hoje. Nosso produto hoje ele é um produto que tem muito pouca coisa que não é renovável, que não é questão renovável. Então, nós estamos hoje, por exemplo, tinta, a gente está usando bastante a base de água, que não é mais a base de petróleo. Nós estamos usando o MDF, que é só de madeira de reflorestamento. O aço ainda não tem o que fazer, é minério, né? Mas a grande maioria, o contexto da nossa matéria-prima, a grande maioria são de produtos renováveis. Isso nos traz uma credibilidade também, porque na ponta, as cooperativas de crédito, os clientes, eles estão começando a exigir essa sustentabilidade. E as agências que a gente monta, cada vez mais está sendo buscado essa qualidade sem agredir o meio ambiente. Então, isso também é uma preocupação da Bassani Imóveis, de estar presente com seus produtos, mas sem agredir o meio ambiente, que é o que traz um alento para nós. Nós temos que criar opções para quanto menos a gente agredir o meio ambiente, melhor. E eu falo isso também porque eu acompanho a agricultura na nossa região, no nosso estado, e a agricultura, né, às vezes é taxada como o vilão da história. E não é assim. Nós temos muitas áreas preservadas. O Mato Grosso é um celeiro ainda de florestas sem exploração. Somos um exemplo aqui. Nós somos um exemplo. Temos mais de 60% do nosso território e podemos bater no preservado. Lucas é um exemplo do Lucas estado. Desenvolveu para o estado o programa Lucas do Rio Verde Legal, que a gente usa nas empresas, usa no município, desenvolveu isso aqui internamente. Isso serviu para criar o Código Florestal do Estado do Mato Grosso, que serviu para ajudar a criar o Código Florestal do brasileiro. Então, olha só a importância de você estar consciente com a preservação. E de você ter empresários conscientes de que a exploração ela tem que ser o menos danosa possível. Exatamente isso, menos danosa possível. Então, a trajetória nossa ela é de muito trabalho, sempre tratando os clientes com muita seriedade, muita transparência. Nós nunca deixamos nosso cliente falando sozinho. Nosso cliente, porque acontecem falhas, é normal acontecer falhas, mas o cliente ele nunca fica falando sozinho. Nós acompanhamos, nós nos responsabilizamos por situações adversas que podem acontecer,
nós realmente temos uma preocupação de que esse cliente ele seja um propagador da marca Bassani Imóveis. Para isso, ele promova a empresa. Para isso você tem que ter e gerar credibilidade com o cliente. Nós precisamos ter que esse cliente seja um parceiro da empresa, não somente um comprador da empresa, um consumidor da empresa. A grande maioria dos nossos clientes, eles são parceiros, eles gostam de ver o bom desenvolvimento da empresa, eles indicam a nossa empresa para terceiros, para outras pessoas, e eles avalizam a empresa. Sim. Então isso faz um grande diferencial da Bassani também, que hoje fornece aí para várias regiões do Brasil. As cooperativas de crédito, grandes cooperativas, aí, grandes parceiros, avalizam a nossa empresa para que as pessoas que não conhecem possam ter mais tranquilidade em comprar. E quando compra uma vez, normalmente eles compram mais vezes, continua comprando. Nós temos clientes cooperativos aí que faz 30 anos, quando meu pai fornecia, ainda quando começou, por exemplo, o Sicredi aqui na região, meu pai começou a fornecer e hoje a gente fornece para as cooperativas do estado do Mato Grosso todo. Então eu fico muito feliz de poder dizer isso, por quê? Porque isso é uma credibilidade que você coloca no processo, é uma situação que ela adverse somente do produto. Essas pessoas, essas cooperativas, os diretores, eles acabam virando amigos dos nossos, não só do Aloysio, da Ângela, que é minha sócia, mas dos nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores que estão lá na ponta, montando as agências, e isso faz com que a gente tenha uma rede de proteção e de confiança muito grande. Revela a seriedade da empresa, né? Para ter uma envergadura como essa, com certeza. E como a gente trata, não só na vida privada, a gente procura tratar na vida pública também, que é sempre ser muito, muito transparente e falar o que a gente consegue fazer. Perfeito. Porque você pegar na vida privada e nas empresas, você querer prometer e não cumprir, é um problema seríssimo. Você perde credibilidade, você perde acesso a várias situações. E você acaba perdendo credibilidade com os próprios colaboradores. Então você não consegue criar uma equipe que defenda a empresa. Com certeza. Isso a gente busca fazer aí historicamente. O meu pai sempre falou, e eu tenho isso comigo, às vezes é melhor você ter crédito do que você ter dinheiro no bolso. E o crédito, ele não é só o crédito financeiro, é o crédito da pessoa ter a confiança, da pessoa depositar a confiança em você, ou na sua empresa, ou nas pessoas que estão ao seu redor. Então, isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, que a gente precisa, pode passar por dificuldade financeira, pode passar por dificuldades econômicas, morais, mas a gente precisa ter essa questão que quando você consegue gerar crédito aonde você passa, você consegue gerar amigos e oportunidades. Perfeito. Contigo, Edgar. O mundo hoje fala muito em sustentabilidade, né? O produto que é sustentável tem mais abertura, é mais mercado e a gente sabe por quê, né? Porque a gente precisa de um mundo mais melhor. Né? Antigamente a gente não tinha regras para uso de certos bens da natureza. A gente ia destruir e assim tocava o barco. O importante era ter dinheiro, era fazer dinheiro. E hoje a gente tem que fazer isso, trazer a sustentabilidade para dentro do negócio, para dentro da economia. Qual que é o desafio? Porque você falou bastante em sustentabilidade, a Bassani Imóveis tem aí uma política de sustentabilidade, mas é um desafio para o empresário, por exemplo, implantar dentro da empresa essa política de sustentabilidade? O desenvolvimento, né? Que ele seja sustentável. É um desafio, porque ele antes não precisava se preocupar com uma série de coisas. Agora tem que se preocupar, né? Então, agora, inclusive, ele só vai vender mais se ele tiver um programa sustentável de produção. Com certeza. Né? Para aliar essas duas coisas. A questão da sustentabilidade eu vejo muito assim, que ela parte não só do tipo de matéria-prima que você vai usar, ela parte da forma que você trata o funcionário. São conceitos. Ela parte da forma que a empresa está inserida na comunidade, como que essa empresa é vista na comunidade, como que você consegue ter o funcionário preocupado com a preservação, de não jogar o lixo no chão lá da empresa, colocar separado lá na empresa o alumínio do MDF, do ferro, para que isso volte para ser reciclado,
ou para que a gente não tenha correta. esse descarte na natureza sem a necessidade. Então, são várias situações que abrangem um negócio sustentável. E o rastreamento de tudo isso. Acompanhamento das famílias, dos nossos colaboradores, se está tudo ok, porque se o funcionário está feliz em casa, ele está feliz na empresa, então ele vai conseguir fazer um trabalho melhor, ele vai se dedicar mais. Se o funcionário tem uma boa condição de vida para poder ter uma boa sobrevivência, ele vai estar mais satisfeito dentro do próprio trabalho. Então ele vai conseguir devolver tudo isso numa ação mais organizada, numa ação com mais preservação e menos desperdício. Porque um dos problemas do Brasil, que eu, no meu ponto de vista, na minha opinião, nós devemos trabalhar dentro da sustentabilidade, é você desperdiçar menos. Porque se nós desperdiçar menos, nós vamos agredir menos o meio ambiente. Com certeza. Então, tudo que a gente tiver de reciclado, a gente tem que reciclar. Tudo que a gente conseguir deixar de colocar no lixo, por exemplo, desde um prato de comida que a gente vai num restaurante, a gente pega, enche o prato, daí larga lá, joga tudo fora. Então, se a gente começar a rever algumas coisas, diminuir essa situação, servir só o que você realmente vai comer, nós vamos estar ajudando o meio ambiente. Nós vamos estar melhorando toda essa parte de sustentabilidade que vai trazer para nós o quê? Menos custo, mais rentabilidade, menor agressão ao meio ambiente e vai buscar transformar ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas como empresas que realmente preservam o meio ambiente. E a continuidade, né, dos processos para o futuro. Exatamente. Um dos maiores desafios é você continuar o processo. Que qualquer programa que você comece, é fácil começar. É fácil começar. Agora você dá continuidade nesse processo, você separar o lixo todo dia, você aproveitar o maior se reinventar dentro do processo, criar um produto que você vai utilizar a sobra de um outro produto, isso é o maior desafio, porque isso gera rentabilidade ou custo. E a empresa, quanto mais rentabilidade, mais ela pode investir em ações sociais, em sustentabilidade, em melhor aproveitamento do seu trabalho no dia a dia, menos poluição. Então, tudo isso agrega dentro de uma questão de desenvolvimento sustentável, no meu ponto de vista. Vejo que é um desafio, sim, tudo isso está no dia a dia, esse desafio, mas vejo muitos empresários com essa preocupação, de que o seu local de trabalho ele tem que ser um exemplo para que a comunidade possa ser um exemplo, para que o país possa ser um exemplo e que a gente possa, o quanto menos, agredir o meio ambiente com as nossas ações, seja nas empresas, seja em casa, seja no dia a dia, quando a gente está na rua andando. Perfeito. Tanto é que hoje Lucas pode e deve ter nos próximos meses aí um grande anúncio aí de empresas locais, quando gerando energia verde para exportação. Então, não vou falar o nome da empresa, mas, por exemplo, o produto etanol. Hoje o etanol produzido em Lucas, ou nas plantas da empresa, ele é considerado um dos meios energéticos mais verde sendo ofertado. Sim. Até mais do que o próprio carro elétrico, porque o carro elétrico depende do país. Tem os componentes, né? Tem os componentes, tem a bateria de lítio, tem não sei o quê. E o consumo com o etanol, ele tem os estudos. Ele polui quase nada e é renovável. E além do mais, gera menos gás carbônico na produção dele. Então tem um rastreamento, desde a compra até a entrega, tudo isso. Isso é um negócio que vai ser bem bacana para nossa região. E o custo não é alto, né, Luiz? Só falta combinar com os distribuidores, porque esse etanol chegue na bomba mais barato, né? Mais barato, é o que eu ia falar agora. Tem que aliar essa questão de sustentabilidade à economia também. Porque o que nós precisamos nesse caso aí é que o governo federal tome algumas atitudes, porque não dá para nós pegar etanol produzido em Lucas do Rio Verde, mandar para Paulínia para voltar de volta. É isso que acontece hoje? Também, é. Não em 100% dos casos, mas acontece. É obrigado a mandar para uma distribuidora?
É para a base da Petrobras, né? Porque é a Petrobras que detém toda a distribuição. É um monopólio, né? Então, isso tem algumas coisas que essa distribuição direta talvez seja uma solução. Ainda Sim. não está sendo feita, mas talvez seja uma solução da distribuição direta. Porque isso vai trazer mais benefício, vai trazer menos custo. Hoje o custo de transporte é muito alto. Altíssimo. Pois é, quando veio aqui o seu Marino, outra questão? Franz, ele veio, eu tava com o Robson Alex aqui, né? E o Robson, ele realmente pensou que seria possível abastecer o carro direto na indústria. Parar lá e falou, não, eu quero abastecer aqui, o preço de custo era acho que R$2, uma coisa assim. E na bomba, chegou agora, tá quase R$6 o litro As do indústrias etanol. já estão com, se eu não me engano, as indústrias de etanol, não só aqui na região, mas em outras regiões, já estão com autorização para construir postos de combustíveis ou fornecer, como Já é um bom como em negócio. Sinop tem, Tem em Sinop isso e já? fornece o etanol direto para o posto. Né? Mas o preço ainda é tabelado O preço é tabelado pelo governo. pelo governo. Tem algumas diferenças de valores, porque o que acontece? O cara tem um custo menor, então ele tira oferta da maior. margem de lucro, mas o preço tem que ser tabelado pelo governo. Então, infelizmente, esse é um ainda problema que o Brasil precisa enfrentar. Liberar talvez a livre concorrência, Sim, não a sei, competitividade. para Né? que a gente possa diminuir um pouco o custo do transporte no Brasil. E principalmente porque hoje o custo do transporte ele afeta no custo da família. Com certeza. Mas Diretamente. afeta em tudo, né? O custo do combustível afeta em tudo. Deixa eu aproveitar e emendar essa questão aqui, que o Brasil ele passa por um momento difícil na economia, né? A gente viu aí ao longo desses últimos 3 anos a taxa de juros diminuir muito, né? Que é a taxa Selic. Isso teve algum impacto. Porém, o dólar nas alturas. Refletiu em tudo, né? Refletiu no preço do combustível, no preço dos alimentos. Isso pesou no bolso do brasileiro, né? Por outro lado, a nossa região, Lucas e região, sempre teve em crescimento, né? E já faz um tempo que em Lucas não é diferente. Cresce todo ano, independente do cenário nacional. Na sua opinião, o que faz Lucas se tornar o que é? Ter esse crescimento e o que precisa para que ela continue crescendo? Porque eu penso que há uma junção entre um poder público, né, de todas as gestões que existiram que foram eficientes, mas também uma boa gestão empresarial e uma visão de futuro em relação à produção, enfim, o que essas empresas trariam para o nosso município. Como é que você vê isso? A questão é o seguinte, Lucas é um diferencial assim no estado do Mato Grosso, realmente há muitos anos, e muito pela forma da administração pública. Sim. Muito pela forma da administração pública, porque eu poderia citar aqui vários exemplos de municípios Que não foi pra frente. muito importante no estado que tiveram percalço pelo caminho, porque dois, três mandatos de pessoas que não têm experiência, que não conseguem tocar, que não conseguem administrar, que não conseguem agregar, ou que não conseguem canalizar os investimentos, ou que não gera credibilidade para que venham investidores. E o gestor também tem que ser um motivador, né? Exatamente. Ele não pode O gestor aplicar recurso, além tem que ser motivador. dele ser uma pessoa com desprendimento De fato. público, com desprendimento e estar disposto a servir a sociedade, ele precisa ter visão e ter credibilidade para atrair recursos. Quando a gente fala que o Brasil perde credibilidade com os investidores, por quê? Porque às vezes o cenário político ou às vezes o cenário econômico afeta e os investidores saem para fora. Aqui na nossa região não é diferente. Por que nós crescemos do jeito que vem crescendo? Porque a agricultura, a vinda de empresas, ela fomentou muito isso e fomenta. Se nós parar para pensar aqui, em 2008 nós tínhamos 30 e poucas mil pessoas em Lucas, hoje nós temos 100 mil. Então olha o crescimento que teve. Mas por quê? Porque veio indústria, porque veio outra indústria atrás dessa indústria, porque os agricultores produziram melhor. Porque se planejou também. Os agricultores, o que acontece? Vão se reinventando. Às vezes não aumenta nem a área produzida, mas ele investe um pouco mais em adubação, investe um pouco mais em tecnologia, consegue mais produção, mais. Então gera mais riqueza. Gerando mais riqueza, gera mais investimento. Sim. Então, a nossa região ela é realmente um celeiro de produção do país e do mundo. E ela tem esse crescimento pautado, na minha opinião, nas boas administrações públicas,
na credibilidade dos governantes e na chegada das indústrias, na chegada da tecnologia, a melhor tecnologia no campo, o produtor realmente sendo produtor rural, ele cuidando da sua fazenda, por mais que às vezes ele fala que o agronegócio, cara, mas a cultura do nosso povo da região aqui é de ir lá e trabalhar efetivamente, acompanhar o processo. Porque tem aquela velha máxima, né? Que quem engorda o olho do dono que engorda o boi, né? E é mais ou menos isso. A nossa região ela é pautada assim, porque os produtores rurais, os donos das empresas, as empresas multinacionais que vieram, elas vêm para somar e para contribuir ainda mais. Então, você agregando tecnologia, você agregando capacidade de produção, conhecimento de quem produz. Nós não temos aventureiros na região, nós temos pessoas que conhecem o que estão fazendo. Sim. E querem ficar, em vários ramos de negócio. As pessoas não montam um negócio só para... eu vou montar um negócio aqui na região... Tirar um dinheiro e vou embora. As pessoas querem ficar aqui. Elas normalmente criam raiz aqui e isso vai agregando o desenvolvimento. E fora que isso aqui, agora com os grandes investimentos aí, no Mato Grosso, 11 bi vai ser investido só com ferrovia. Grande parte disso vai ser investido em Lucas. E vem da iniciativa em privada? Nova Mutum. Vem da iniciativa privada, tudo isso. Dinheiro da iniciativa privada. Atrás desse investimento, tem grandes outros investimentos. Com certeza. Tem industrialização, tem acesso a transporte, tem menor custo para mandar a produção embora. Acho que vai ter um novo ciclo econômico com isso? Tem várias coisas. Vai ter um novo ciclo econômico. Eu acredito que vai. Com certeza. Vai ter um novo ciclo econômico, nós vamos ter outros formatos de indústrias, outros tipos de indústria, que eu até falei no começo aqui, um exemplo, por exemplo, do metal mecânico, nós acreditamos muito nisso. E já tem sondagem de empresas. E nós, com esse custo de transporte diminuindo, 13 para cá, com esse custo de transporte diminuindo, nós vamos ter também agregação de valor na produção, porque vai sobrar mais para o agricultor. E esse agricultor vai poder investir ele mesmo em transformação do seu próprio produto. Com certeza. Então, tem um ciclo econômico muito bom aí, um futuro muito bom aí para a nossa região. E eu não falo de Lucas, eu falo da região toda aqui, porque toda a região vai ser beneficiada. O estado inteiro do Mato Grosso vai ser beneficiado com esses investimentos. E se Lucas realmente se consolidar como o grande entroncamento ferroviário da América Latina, ou do mundo talvez, com a vinda da Ferro Norte, do entroncamento, né? A vinda da FICO e a consolidação no futuro aí da Ferro Grão, realmente nós vamos ter uma grande região com grande desenvolvimento, com grande expectativa de qualidade de vida, de agregação de valor, de geração de emprego, nos próximos 30 anos aí com maior tranquilidade. Perfeito. Para ver o governo do estado, por exemplo, né, que o governador Mauro Mendes deu uma missão aí para o vice, Otaviano Pivetta, Sim. que saiu para o interior, distribuindo asfalto, ponte, em regiões que jamais se imaginava que ia ter. Sim. Por exemplo, ali, ligando o Novo Mundo, a Alta Floresta, Sim. Vai ligar a ponte do rio Juruena, por exemplo, que é uma ponte... A vida inteira com balsa. Com balsa ali, e fizeram a ponte de madeira, sempre quebrando. Na época da chuva era difícil chegar lá. Para quê? Para que a gente possa se ligar também ao estado de Rondônia, sair para o Peru. Então, tem um projeto muito grande pensando nisso aí. Então, o Aloysio falou bem aí, não é só Lucas, né? Sim, sim. O governo, as pessoas estão pensando, eu vi até o Otaviano esses dias atrás, falou numa entrevista, falando sobre que as cidades, tem que ter cidades polos, mas nós precisamos que essas cidades polos tenham cidades satélites que se alimentam também, né? Que é aquilo que se retroalimentam, né? E as cidades polos têm que entender que elas têm que ajudar as cidades satélites. Tem responsabilidade. E tem responsabilidade, porque não adianta ser Lucas ser bem desenvolvido se as cidades na região em volta têm dificuldade. Então tem que dividir esse peso. Nós precisamos dividir os acessos à saúde, à educação. Nós precisamos fomentar essas coisas. Nós vamos agregar. Os investimentos, eles não têm que ser só no município.
Sim. Ele tem que ser na região. Tem que ser regional. E os grandes investidores aí, o que eu vejo que falta, até você fez uma pergunta antes, não sei se eu respondi 100% dela, mas o que falta aqui na nossa região ainda um pouco? Talvez os grandes investidores do mundo ou do Brasil olhar um pouco mais para cá e disponibilizar recursos com menor custo. Porque hoje não é fácil você investir. Ou você tem acesso a crédito mais em conta, ou você tem acesso a crédito de comercial que a gente tem. E aí o crédito comercial nosso é caro. O custo do capital para você imobilizar, para você alto. fazer. Então, nós posso até falar isso sem problema nenhum, enquanto estava no poder público, conversando com o prefeito, surgiu a ideia da gente fazer uma rodada de apresentação do município, das potencialidades da região, na capital, em São Paulo, exclusivamente para investidores, criar grupo de investidores e esses investidores conhecer as potencialidades para a gente poder atrair recursos para cá e fomentar todo esse desenvolvimento que a gente tem. Toda essa capacidade de produção, toda essa capacidade de agregação de valor que a nossa região tem, para que esses investidores possam disponibilizar, porque às vezes o recurso fica em São Paulo, só na capital, só naquele e centro, o eixo o Rio-São interior Paulo, né? sofre um pouco mais, demora um pouco mais para poder receber esses recursos e poder desenvolver com mais rapidez eu penso que essa parte industrial. Essa parte de investimentos depende muito também da logística do Estado, né? Nós conversávamos sobre a nossa BR-163, que foi inaugurada em 1976, ainda no governo militar, e de lá para cá, ela é a mesma. Parece que nos próximos dias vai ficar de porteira aberta. Pois é. Então é um dos pontos aí que, né, isso mudando com certeza vai mudar muita coisa. A preocupação de ficar de porteira aberta é quem que vai dar manutenção. Quem vai cuidar disso aí, Quem que vai cuidar. Bom, vamos seguir em frente. É uma boa situação o que aconteceu. Eu acho que tinha mais que acontecer mesmo a Rota Oeste. Abandonar a concessão. Entregar a concessão para o governo. Mas vamos ver a rapidez Mas nós vai precisamos que o resolver. governo seja ágil, e eu acredito muito no ministro Tarcísio. E coloque alguém, né? Que coloque né? isso, por quê? Porque nós temos um fluxo de transporte, tanto de veículo quanto de caminhão, muito intenso. E se ficar 30 dias sem acompanhamento e manutenção, aqui fica intrafegável esse trecho nosso. Sem contar que a estrutura que nós temos de segurança, por exemplo, e atendimento, né, de bombeiras, não vai dar conta de atender. Existia uma estrutura que atendia, precariamente, mas atendia. E agora vai ficar praticamente desabastecido, porque nós mal atende, né, as cidades o nosso serviço. Imagina o bombeiro ter que deslocar. Bom, vamos ver. O pedágio vai continuar existindo e esse recurso vai precisar ser administrado, né? Não, o pedágio vai ficar aberto agora, né? Quando sair não preço por um determinado tempo. Eu né? não acompanhei muito bem a entrega da... E o governo acho que não se posicionou ainda como que vai se dar agora. Porque mas precisa de uma preocupação, uma preocupação porque pagar pedágio sem ter duplicação também ruim. não está certo. Só que você também não ter a condição de ter um pouco mais de segurança. Uma rodovia em condições de você trafegar, por mínima que seja, também é mais complicado. É inaceitável piorar, né? Já não tá ok. Deixa eu passar para o próximo bloco, senão o nosso tempo vai acabar. E essa prosa vai ficando boa e a gente não percebe o horário passando, né? Quero agradecer a você que nos acompanha. Esse terceiro bloco é um oferecimento da Reolon Seguros, a sua corretora. E eu quero falar da Essência Prime Imóveis Planejados. Solta para nós, produção, o vídeo da Essência Prime. Bom, como você pode acompanhar aí, né, a Essência Prime hoje fabrica móveis planejados exclusivos, né, residenciais. E quem não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades, né? Hoje é cada vez mais comum ver pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. E isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Então, móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. E se você quiser fazer uma visita, você pode ir ali no bairro Industrial, na rua Curitiba, número 560. E para entrar em contato é o 659-9908-3912. Um grande abraço, meu amigo Gilberto, ele que fez para nós aqui esta mesa do Prosa, que hoje serve para nós passarmos todo esse conhecimento, né,
essas informações que a gente acompanha todas as semanas aqui. O Prosa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, sempre com uma personalidade que agrega no teu dia a dia, agrega no teu conhecimento, na tua opinião. E hoje nós temos aqui Aloísio Bassani falando sobre desenvolvimento econômico, sustentabilidade para um mundo melhor. Eu quero também mandar um salve lá para o meu amigo Tiago, da FD Contabilidade. Produção, coloca esse vídeo para nós aí. Olha lá, FD Contabilidade, Consultoria e Assessoria. Tem serviços contábeis, de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você consegue fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. É isso mesmo, consegue solicitar documentos, acompanhar demandas e fazer solicitações, né? Ali na palma da sua mão no aplicativo. E tem também um atendimento personalizado da FD na sua empresa com hora marcada. Basta entrar em contato pelo 65 3549 5255. FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Um grande abraço, Thiago. Um grande abraço, Ju. Vamos em frente. Eu quero passar a bola para o meu amigo Edgar. Edgar, estamos nos encaminhando para o final. Mas eu deixo contigo essa pergunta aí, que é uma baita pergunta. Pois é. E o Aloísio que se vire aí para responder. Vamos lá. Primeiro eu quero mandar um alô pro Thiago lá, dizendo, Thiago, para de ficar brigando nos grupos. Para de brigar. Também. E o café, deixa aí, que eu já vou tomar esse café com você. Sim, tá tranquilo. É verdade, segura tá devendo um cafezinho lá, né? Eu tô devendo, que ele tá me cobrando para ir tomar café com ele. Bom, vamos lá, a pergunta, né? Vamos lá. Caramba, vou fazer. Essa pergunta é boa, vamos lá. Ele vai tirar de letra, com certeza. Aloísio, você participou de uma campanha marcante aí, vamos dizer assim, né? E venceu com uma campanha difícil, que foi a campanha aí passada, né? Essa disputa ao executivo e legislativo, saindo vitorioso inclusive nos dois lados, né? Tanto no executivo quanto no legislativo municipal, com a maioria dos vereadores. E você também, logo depois de empossado o prefeito Miguel, você assumiu como diretor de desenvolvimento sustentável e praticamente foi considerado ali, né, por muitas pessoas como o primeiro-ministro da administração. A gente faz esse comparativo tendo em vista, né, a responsabilidade né? do cargo, né, da gestão do Miguel. O que motivou a sua saída, né? As pessoas jogaram em mil e uma especulação sobre a saída do Aloísio. Aí você deu uma entrevista, falou aí sobre a questão pessoal e também sobre projetos políticos. E agora, quais são os próximos passos, seus passos na política aí? Bom, primeiro eu quero dizer que foi um grande desafio para mim quando me foi colocado a coordenação da campanha do prefeito. Olha, uma responsabilidade e o desafio. Lógico que nós tínhamos grandes personalidades ajudando, mas nós estávamos no dia a dia lá organizando e tocando uma campanha que foi vitoriosa. Então, me fico muito satisfeito pelo resultado e agradecido pela confiança dos amigos, dos companheiros de campanha, das pessoas dos cabos eleitorais, das pessoas que nos ajudaram. Cito aqui alguns aí que estavam sempre do meu lado, Adelar Machado, próprio José Piscine, Elmute e outras pessoas que estavam no dia a dia ajudando a carregar o piano e ajudando a resolver as questões do dia a dia da campanha. Mas fico muito feliz e muito agradecido ao prefeito Miguel por ter confiado em colocar a coordenação da campanha ao meu cargo. Quanto à questão da prefeitura, eu recebi sim o convite, fiz toda a transição, terminei a campanha como coordenador, fiz toda a transição, coordenei a transição juntamente com outras pessoas, com o Dr. Valdir, com a doutora Derlise, com outros amigos que participaram da transição de governo. E nesse meio tempo eu recebi o convite para fazer parte do governo. A princípio, relutei um pouquinho, mas acabei
pedindo ao prefeito o que a gente poderia fazer, o que eu poderia ajudar ele. Ele falou, olha, eu gostaria que você assumisse essa função aqui para a gente entender o processo e fazer um trabalho em conjunto. Pois bem, fizemos um ótimo trabalho, eu acredito. Iniciamos o ano tentando botar a cara do prefeito Miguel dentro do poder público e principalmente o perfil que ele queria traçar para os próximos 4 anos de governo, que era muita autenticidade, muita firmeza nas ações e principalmente muita retidão no que a gente colocava para a sociedade. Algumas pessoas entendem de uma forma, algumas pessoas entendem de outra. Mas o mais importante é que tanto eu quanto o prefeito, a gente sempre teve a consciência tranquila de todas as ações que nós tomamos. Logicamente que eu tenho todos os investimentos que a empresa vem passando, questões pessoais, familiar, a gente acaba deixando de lado. E eu fui levando até certo ponto, até a hora que realmente deu. E acabei tomando uma atitude baseada dentro da minha condição, tanto pessoal quanto profissional, porque eu entendi que a partir daquele momento ali, talvez eu pudesse ter tomado a decisão mais para o final do ano, mas naquele momento foi um momento de realmente tomar uma decisão. E eu, assim, quando eu tomo uma decisão, eu não gosto de ficar adiando ela. Quando eu resolvo fazer alguma coisa, eu vou lá realmente e faço. Então, às vezes, eu tenho uns entendimentos que não conseguem, e aí entender realmente fica as especulações. Não tenho nenhum tipo de problema político com o prefeito, me dou bem com os secretários, trabalho, inclusive ajudo eles conforme as solicitações, participo fora do governo com ideias, com soluções para algumas questões. E nessa decisão também a gente vinha conversando alguns futuros políticos. E tem sim uma grande probabilidade de a gente poder ser talvez aí um pré-candidato a deputado. Isso vai depender do grupo. Já me coloquei à disposição, o próprio prefeito Miguel colocou isso na entrevista no dia que eu deixei o cargo. E a gente está trabalhando nisso. Então, mais a questão da empresa, mais uns problemas de saúde que eu acabei tendo no processo, mais a questão pessoal e mais uma organização de uma possível pré-campanha, foram motivos suficientes para que a gente pudesse sair do cargo, mas não sair da participação do governo. A gente continua participando das reuniões onde sou convidado. Sou um crítico do governo, sou um crítico porque quero que a coisa funcione. O prefeito sabe disso, não tenho nada para esconder. Falo com ele francamente sobre todos os problemas e quando posso ajudar, ajudo, porque não é só o meu perfil de apontar com o dedo, e sim ajudar a dar a solução. Então são várias atenuantes aí que levaram a decisão de deixar o governo, mas não foi nenhum problema com o prefeito, não foi nenhum atrito político. Sei superar muito bem as adversidades das minhas atitudes. Tive aí vários questionamentos durante o processo, da forma que eu conduzi algumas coisas, mas eu tenho também a tranquilidade de falar abertamente para todas as pessoas que eu conversei, o que eu atendi, que essas pessoas nunca escutaram da minha boca algo diferente do que eu poderia fazer ou do que seria feito pelo poder público. Então, tenho essa tranquilidade e estou pronto para o que o grupo político achar que a gente possa ser. Se é para a gente ser um pré-candidato, vamos analisar as possibilidades, se tem condições de ser, porque é uma decisão realmente importante a ser tomada. Se é para a gente ser um coadjuvante no processo, ajudar outras pessoas, nós também estamos prontos. E vai ser candidato quem tiver a melhor opção, que tiver mais apoio
do grupo. O grupo ainda não escolheu esse nome, né, Luiz? Não, o grupo ainda não, tem vários nomes aí com grandes potenciais. Isso que eu ia falar, exato, tem nomes fortes também, né? O grupo, até onde eu posso falar, o grupo pretende ter um nome, e um nome que consiga realmente chegar à Assembleia, porque com a grande perca que nós tivemos do nosso candidato, do nosso deputado Silvio Fávaro, que seria o candidato nato, que seria o candidato, já tinha todo o nosso apoio. Eu, inclusive, assumi compromisso com ele de ser um coordenador da campanha dele na região de Lucas para cima, na época. E com essa fatalidade aí, com essa grande perca que a gente teve, o nosso grupo aí entende que deve apresentar um nome. E quem for o nome com essa grande responsabilidade vai ter que trabalhar muito, vai ter que agregar muitas lideranças, porque precisa sair de casa com uma boa condição, mas precisa também agregar outros municípios. Nós precisamos entender que um deputado não se faz só de uma cidade. Um deputado, ele representa todo um estado. E ele precisa ter acesso e precisa conquistar representatividade em outros municípios. Então, isso é o maior desafio de um candidato a deputado, seja de Lucas ou de qualquer outra cidade do nosso estado ou do nosso país. Então, eu estou tranquilo, realmente, estou cuidando hoje dos meus investimentos, da empresa, ajudando no que for possível dentro do poder público, dentro da prefeitura, dentro da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores da nossa base são meus amigos pessoais e converso com eles diariamente. Converso também com os vereadores hoje da oposição. Me dou bem com todos eles. Respeito o trabalho de cada um, porque eu já fui vereador, sei da dificuldade, como que é. E principalmente acho que todos têm oportunidade de demonstrar um bom trabalho. Para isso, tem a sociedade para avaliar. Sim. Então, são 9 vereadores hoje na Câmara, transito numa boa lá com todos eles. Nas entidades também a gente tem um bom acesso. A gente gosta de ajudar as entidades também, no que for possível. Sempre tivemos disposto a ser um voluntário dessas entidades do nosso município. E estamos aqui para trabalhar. Ô Luiz, eu posso até estar falando besteira, mas eu penso aqui, né, cá com meus botões, que Lucas tem potencial e capacidade de eleger 2 candidatos. Até porque, assim, nós temos... Eu tiro uma base em relação a isso devido aos investimentos que nós vimos os grupos políticos fazerem durante a campanha. São vultosos, são abrangentes e tem projeto. Então, que eu vejo, tem recurso, tem bons nomes e tem projeto. Né? Não caberia aí, talvez eu estou aqui também sendo ingênuo, achar que isso poderia acontecer com 2 grupos que disputaram uma eleição. Mas há essa força, nós temos essa força presente no município. Não, com certeza tem. O que vai fazer o diferencial é quem conseguir conquistar mais votos. O que eu vejo é que uma sociedade, se ela conseguir se unir em prol de um projeto de governo, a sociedade que vai ganhar. Exato. Porque é diferente uma disputa a candidata a deputado estadual, federal, de uma disputa a candidata a prefeito e vereador. Com certeza. Então nós precisamos entender e ter o desprendimento de que a gente precisa conversar com todos. E a gente ainda mais nesse nível, né? Caminhar para o consenso. E a gente precisa caminhar. E não adianta você ter recurso financeiro, achando que você tem recurso financeiro, que você vai transformar isso tudo em voto. O que vai demandar é a capacidade de aglutinar pessoas de credibilidade em volta de um projeto e essas pessoas trazer outras pessoas, e é assim que se faz uma política. É assim que se faz um candidato. Eu fui candidato a vereador 3 vezes e graças ao trabalho que a gente desenvolveu, sempre bem votado, as pessoas, né, que sempre nos cercaram, a gente conseguiu, em todas as campanhas que a gente participou,
aumentar o número de votos. Isso gera o quê? Gera credibilidade, gera responsabilidade para nós. Então não adianta, eu sempre falei, não adianta você ter só recurso político e você querer ser se a sociedade não entender que você possa ser. Tem que Então, haver um consenso, né? Ideias. ou uma grande parcela da sociedade entender que você possa ser. Sim. O grupo político ao qual eu represento e me sinto inserido, me sinto dentro de casa, tem muitas pessoas, tem muitos operários, muitas pessoas que são trabalhadores e que gostam e que acreditam nesses projetos que a gente devolve para a comunidade. Isso faz um grande diferencial. E posso falar francamente aqui, como coordenador de campanha que fui, que foi um dos diferenciais na campanha vitoriosa do prefeito Miguel. E isso tem que ser replicado para um nome que vai ser candidato a deputado, seja Pedro, Paulo, João, que seja trabalhado e que seja coeso, se não for por toda a sociedade, que seja coeso, no mínimo, pelo grupo político que ele representa. Porque assim a gente consegue ter uma boa representatividade, a gente consegue agregar e, vou dizer mais, sem ter um grande custo. Porque nós temos empresas no município que têm filiais em outros municípios, que têm representatividade, e isso é o que a gente precisa. A gente precisa ter contatos, a gente precisa gerar contatos. E numa campanha política, no meu ponto de vista, nunca foi o poder econômico que fez a diferença, e sim a aglutinação de pessoas ao redor de um projeto bom. Embora o recurso seja imprescindível para se fazer uma campanha, né? Lógico, o recurso mas hoje o recurso ele não é Não é tudo, ele não é tudo, O recurso ele não pode ser colocado como primeira questão para você ser candidato. O carro-chefe da campanha. O carro-chefe da campanha é um bom projeto e um bom aglutinar pessoas que acreditam nesse projeto. Aí o recurso financeiro, o recurso econômico, ele vem posteriormente, que é para você ter uma estrutura para você poder trabalhar. Mas não pense que só dinheiro, só recurso econômico vai eleger alguém. Não resolve. Nós precisamos ter credibilidade, nós precisamos ter pessoas levando esse projeto, um bom projeto e principalmente tranquilidade de poder falar para as pessoas o que você vai realmente conseguir executar. Sim. Todo cargo de destaque ele gera exposição, né? Ainda mais cargo público. E ao mesmo tempo ele amplia os relacionamentos, né? Para que você possa ter uma tomada de decisão. Nessa posição, Aloysio, é impossível dizer sim para todo mundo. Aliás, em qualquer cargo, né? Mas o político tradicional, ele costuma dizer sim, sorrir, dar tapinha nas costas, e dificilmente ele diz não. Ou seja, ele não é autêntico nesse sentido, né? Você já foi criticado por isso, por ser muito franco aí nas posições, por dizer as coisas que precisavam ser ditas naquele momento, né? A honestidade e essa autenticidade são virtudes, mas e na política, né? Que nós sabemos que se trabalha com muitos interesses que são conflitantes às vezes, né? Por que nós precisamos desses políticos autênticos? Você acha que essa sua autenticidade, que isso a gente pode afirmar que quem trabalhou com você viu isso, você acha que ela pode te favorecer politicamente? Olha, eu acredito que sim, porque dentro do processo de vida pública que eu tive desde 2004 para cá, eu, graças a Deus, só fui angariando recursos, pessoas. Eu fui só angariando pessoas, angariando parceiros. Então, eu ser autêntico pode descontentar algumas pessoas, mas vai descontentar muito mais as pessoas que querem ter um benefício do serviço público e não ser servida pelo serviço público. Então, isso eu tenho a maior tranquilidade. Eu chego em casa, coloco a cabeça no travesseiro, durmo tranquilamente, porque todas as vezes que eu falei não, foi porque realmente eu não poderia fazer aquilo lá. Ou porque aquela situação não era dentro da moral, da legislação. Mesmo que o cara não gostasse ali na hora. Mesmo que o cara não gostasse. Mas todas as pessoas que conhecem um pouco do Aloysio, da forma de trabalhar, sabem que
antes de eu falar ou não, eu vou tentar resolver o problema de uma certa forma ou de outra. Só que quando chegou no não é porque não tem outra saída. E às vezes as pessoas, ou a comunidade, o empresário, algumas coisas, querem que o que está na cabeça deles aconteça. E não é assim. Nós temos que ter desprendimento, entender que nós não podemos estar no serviço público para beneficiar A ou B, nós precisamos estar para uma parcela da comunidade, então a maior parcela da comunidade possível. Nós não podemos fazer uma legislação para privilegiar um canto da cidade, nós falamos uma legislação que vai privilegiar toda a cidade. E não agrada todo mundo, né? Não agrada, porque às vezes você tem que tirar daqui, colocar ali, e isso é normal. Os interesses, eles estão sempre em conflito com as ações e as atitudes. Mas fico tranquilo, por quê? Porque todas as minhas atitudes, as minhas ações foram para o melhor andamento da coletividade. E buscando sempre atender o maior número de pessoas possível. Porque eu não posso... todos têm direito. É igual eu fazer, vou citar um exemplo, talvez até meio chula, eu fazer uma... Como é que eu vou explicar aqui? Eu criar um monumento ou alguma outra coisa ao bem-querer. Sendo que a outra parte da sociedade também tem direito. Eu vou criar, como é que eu poderia colocar aqui um exemplo? Tipo, você favorecer uma determinada classe em detrimento da outra. Exatamente. Todos têm o direito. Certo. Então, eu sempre procurei trabalhar assim, tentar balizar o trabalho aonde todas as classes consigam aproveitar daquele trabalho que foi feito. Porque a gente não pode ter um olhar para cá ou para lá. Nós temos que ter um olhar amplo do que está acontecendo. E isso gera, lógico, muitos atritos, gera pessoas que não gostam porque sai às vezes com uma resposta que não quer. A cobrança, eu sempre fui muito incisivo na cobrança. Eu acho que se eu assumir um compromisso e eu não conseguir cumprir, eu tenho que me explicar, porque a sociedade me cobra, então o servidor público ele tem que entender isso. E tem que prestar conta. Ele tem que prestar conta para a sociedade, então se você assumir um compromisso de limpar o determinado ambiente lá, você tem que ir lá e prestar esse serviço e limpar. Você não pode fazer de conta que você vai lá limpar. E ainda prestar contas que tá. Ainda prestar conta que limpou. Então, que nem a mulher de César, né? Então isso eu sempre fui muito taxativo, cobrei muito isso, cobro, inclusive continuo cobrando dos secretários que hoje estão desenvolvendo trabalho, do próprio prefeito, e se eu voltar um dia para o serviço público eu vou continuar da mesma forma. Se eu tiver a graça de ter algum outro cargo aí, eu vou continuar sendo uma pessoa que vai estar buscando a transparência e cobrando a exatidão das coisas. Porque você olhar para trás e você perceber que você não fez o que estava dentro de você ou que te deixa tranquilo, não é bom. Eu, particularmente, não gosto de fazer as coisas que não me deixam tranquilo. Então, eu sou me cobro muito nisso. E quando eu não consigo fazer alguma coisa que eu acho que é da forma que tem que ser, eu procuro me aconselhar com outras pessoas, ver se a minha forma de raciocínio é a melhor. Se eu entender que eu estou errado, eu vou mudar. Sim. Agora, se eu conseguir formar uma opinião que aquela situação é certa, eu vou brigar até o último minuto para que aquela situação se consolide. Então, é um perfil que, às vezes, a gente paga um preço caro. Ainda mais politicamente. Ainda mais politicamente, mas eu acho que não sou exemplo para ninguém, mas eu acho que está faltando muito disso nos políticos, talvez, na minha opinião. Perfeito, eu concordo plenamente. É o que a gente falava lá no início. É interessante a gente posicionar isso, porque não é uma praxe do político tradicional, né? Mas essa ampliação que a gente estava falando lá atrás das redes sociais e tal, que o pessoal está conhecendo mais de político, está ajudando a também filtrar mais hoje. Sim. As pessoas preferem mais pessoas mais francas, mais honestas, mais sinceras, né, na política.
E não só aquele cara que vem enfeitado de marketing. É o marketing, né? O banho de marketing. O banho ali e tal. Troca até a dentadura do cara, às vezes. Cada coisa que eu vou lá pra você. Olha só, o nosso tempo já estourou faz tempo. E eu quero agradecer a você que nos acompanha, que nos acompanhou até agora, né? O Ponto de Prosa é um programa de protagonismo, né? Ele é um programa de conhecimento. E, claro, agradecer ao meu amigo Edgar por ter aceito o convite aqui para ser o meu parceiro de bancada aqui, né? De jornalismo. E tem muito conhecimento. Edgar, obrigado por ter aceito o convite. Eu passo para ti a palavra. É só agradecer mesmo. Agradecer o convite mais uma vez. E estou à disposição. Quando precisar aqui no Prosa, beleza. A gente vem bater aquele papo legal. Legal. Eu fico feliz que você vem. Eu sou pai dessa criança também, né? Pô, cara, tu tava junto, né? Pois é. Nós pensamos nisso juntos e fizemos assim. Fizemos acontecer. Fizemos acontecer. A ideia foi em frente. Você foi trabalhar na prefeitura e tá bem lá, tá feliz, né, cara? Mas eu sempre te chamo pra voltar, né? Você vive pode me falar chamando, aí. Verdade. Vive me chamando. Eu sempre te chamo pra voltar. Tá certo. Então tá bem, Aloysio. Obrigado por ter aceito esse convite. Cara, tu compartilhou muita coisa legal hoje. Falou muita coisa que muita gente vai querer saber. Vai ver esses cortes aí ao longo da semana. E eu agradeço não só o teu conhecimento, mas a tua disposição também de fazer entender, de se fazer entender nisso. E agradecer, claro, a tua visita, né? Tuas palavras, teu conhecimento e deixar a palavra contigo. Quero agradecer a oportunidade aí, ao Jorge, e o convite para estar aqui no Ponto de Prosa. Ao Edgar aí, que somos parceiros de longa data aí. Edgar sempre muito contundente nos seus posicionamentos, desde quando chegou em Lucas com apresentação de TV e sempre buscando proporcionar à sociedade a informação correta. Esse é um perfil que eu admiro no Edgar e por isso que Obrigado. tem meu respeito. Quero agradecer a todas as pessoas aí que estão nos acompanhando e que podem nos acompanhar aí no YouTube ou no Facebook e dizer que eu continuo sendo a mesma pessoa e vou continuar sendo para melhor desenvolvimento do nosso município. O que eu puder contribuir na vida privada ou na pública, estou à disposição. Vou ser sempre um combatente do bom combate. Perfeito. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Este Ponto de Prosa, né, tem todo um trabalho técnico realizado pela Weidson Cardoso Filmes, que já recebe aqui a nossa gratidão. E hoje uma pessoa especial aí veio fazer essa produção para nós, que é o Jairo. Jairo, obrigado por estar presente aí. O Pablito passou por aqui igual o Pablito jato, só né? nos visitou, falou umas palavras que nem o gato de botas Vou embora. me voy para mi casa. Para minha casa. Obrigado a você que nos acompanhou. Quinta-feira que vem tem mais e depois, só em 2022, voltamos com um novo Prosa, com uma nova conversa e um novo formato. Convido você a participar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Valeu!